Sejam todas muito bem-vindas ao nosso primeiro episódio do HoffCast. A gente vai depois explicar um pouquinho para vocês todo o propósito, né, desse projeto, mas aqui tem várias mulheres lindas, são 4 injetoras que estão aqui comigo, onde cada uma vai contar um pouquinho da sua experiência também, e depois a gente vai explicar um pouco sobre esse projeto. E a ideia, gente, geral, é abrir um espaço no qual falta muito dentro da harmonização, um espaço de troca, né? Então, para que vocês não se comparem, para que vocês vejam que existem situações diferentes, né? Cada uma dentro ali das suas particularidades, de clínica, de consultório, de cowork alugado, enfim. Então, é com muito prazer, eu me chamo Lohana Maria, né? Nem me apresentei. Eu me chamo Lohana Maria, é com muito prazer que eu abro aqui essa mesa e eu vou deixar para vocês poderem, né, se apresentar. Lô, você pode começar? Eu sou a Lohane. Eu sou biomédica, tenho especialização em estética e trabalho na área de harmonização facial há 3 anos. Vim para Dourados com esse objetivo, mas agora eu me mudei para o Paraná novamente, onde eu estou recomeçando ali na minha cidade natal. Perfeito. Joyce? Olá, eu sou a Joyce. Sou nascida em Dourados, sou dentista, agora biomédica também. E eu tenho uma clínica junto com meu esposo, atuo há alguns anos na área de harmonização. Nunca fui dentista raiz, sempre fiquei na harmonização. E estou aqui compartilhando essa mesa com essas mulheres lindas. Amamos. Ana? E eu sou Ana Bergonzi, também sou cirurgiã dentista. Diferente da Joyce, eu até tentei atuar um pouquinho ali na parte da odontologia tradicional, cheguei a fazer especialização de dentística, mas não teve como, a harmonização me pegou, é a minha paixão, então hoje em dia a minha atuação é focada em harmonização facial e eu já sou formada há 4 anos e desde então tenho aí o meu negócio, vou trabalhando, transformando vidas. Hoje consigo também conciliar dando cursos, então ministro cursos na área de harmonização junto com os atendimentos, que é a minha grande paixão. Amo, Carol. Eu sou a Carol Pureza, acho que a mesa tá bem dividida. A gente tem 50 de biomédicas e 50% Acho que de dentistas. eu tô minoria, porque agora É já verdade, é verdade. Agora tem mais um pro nosso lado. Mas eu sou a Carol Pureza, sou biomédica esteta, trabalho na área da harmonização já tem mais ou menos 4 anos, desde que eu me formei, na verdade. E tem 10 meses que eu tô nesse novo mundo do empreendedorismo com a minha própria clínica. Hoje eu tenho uma clínica focada para a saúde feminina, então não sou só eu que atendo, tem outras pessoas. Mas assim como a Ana também dou curso. E uma coisa diferente, a minha paixão é curso. Eu amo mais dar curso, eu acho, do que atendimento. Amo atender também, eu tenho um público que acho que combina muito comigo, porque hoje as minhas pacientes, a maior parte das minhas pacientes são mães, que é um público que eu me identifiquei justamente depois de ter virado mãe. Mas acho que a minha paixão é curso. Acho que eu gosto quase mais de dar curso do que de atender. Mas eu acho que isso que é o legal da nossa área, porque a gente tem diversos caminhos para seguir, né? Exato. Então tem umas que vai para curso, tem outras que vão para digital, tem outras que focam mais ali no atendimento. Então eu acho que é uma área que a gente consegue focar na onde a gente vai se identificar mais. Exato. Mas tem um campo Não existe muito uma grande, regra, né? Só Sim. vou ser bem-sucedida se eu seguir isso aqui. Não. É o que a gente quer trazer, né? Os diferentes modelos de negócios que dá certo, né? Exato. Todas dentro da harmonização facial, mas cada uma com uma pegada totalmente diferente. Exato, e foi por isso que surgiu a mesa de negócios, né? Foi com essa ideia da gente conseguir juntar pessoas que tenham um pouco, não um pouco, né? Mas que tenham os princípios, valores parecidos, que a gente não pensa só na parte de competição, mas também da ajuda, do auxílio, né? E isso é muito bacana, porque as meninas, pelo menos as mentoradas que vêm de fora, todo mundo quer participar. Porque elas falam, nossa, como que é legal essa troca. E eu levo muito isso pra dentro das mentorias. Eu falo, meninas, aqui é um espaço pra vocês se ajudarem também. Então, se ajudem, se auxiliem. Alguma tá com dúvida, outra sabe mais que a outra ajuda. Se apoiem, né? Então, eu acho que o principal intuito da mesa de negócios é esse. A gente entender que dá pra gente, sim, claro, né? E também partilhar. Acho que esse é o ponto. E eu acho que faltou também você se apresentar, né, Lô? Gente! Verdade. Qual é a sua área? Porque todas aqui falaram. É verdade. E você é a única que não é, de fato, Injetora. Injetora, né? Ainda. Estudante. Amiga, você vai ter que fazer biomedicina. Ai. Eu tô ficando pra trás. É verdade, gente. Eu trabalho hoje com a parte de consultorias e mentorias, né, dentro da harmonização, mas com iniciantes. É o meu trabalho. Então, vai fazer 1 ano e meio que eu tô especificamente com esse pessoal, né?
E eu comecei dentro da Hoff em 2023. Eu fui auxiliar de marketing dentro de uma clínica de harmonização. E foi daí que eu conheci o ramo da Hoff. E quando eu decidi, porque eu sempre quis empreender, eu empreendo desde os 18 anos, né, com indas e vindas. A Ana já acho que viu até minha marca de biquínis, eu tinha uma marca de biquíni. Já vendeu Bolo. bolo. Maquiagem, tudo, vocês imaginarem. Quando eu tomei essa decisão, eu estava trabalhando para alguém, mas eu queria abrir o meu negócio, né? Então eu falei, cara, eu não vou para outro nicho se eu já estou aqui dentro. Né? Então, eu já aprendi muita coisa. Eu sabia já sobre produtos, tecnologias. Só não injetava, né? Só não injetava. Aí eu falei, não, então eu vou continuar. Eu vou falar que foi amor, paixão à primeira vista. Não foi. Mas foi um mercado que me acolheu muito bem. Então, eu falei, não, eu vou me dedicar ao máximo. E aí, esse ano, eu decidi trabalhar com iniciantes. E é uma coisa, assim, que eu sou apaixonada. Porque poder pegar essa pessoa que tá começando com muitas dúvidas, com muito medo. Muitas se comparam demais. Muitas querem resultados, assim, imediatistas. Né? Acabou de começar a atender, já quer faturar 50 mil. Eu falo, calma. Vamos colocar os pezinhos no chão, que é um processo para você chegar no teu faturamento. Porque uma coisa que eu falo, você faturar 50 mil no mês, em campanha, todo mundo pode faturar. Mas e manter isso? Sim. É diferente, né? De lucro. De lucro. Exatamente. Sim. Entrando nessa fantasia. E eu falo assim, que bom seria se todas tivessem uma alô no início da carreira, né? Porque quando eu falo assim, harmonização, acho que várias profissões, mas assim, a harmonização que tá dentro aí de várias profissões nossas, né? Ela é muito ampla, né? Sim. Então, assim, a pessoa sai, eu lembro o primeiro congresso que eu fui de harmonização, que era algo mais voltado para dentistas, era uma gama tão grande de produtos e de tudo mais. E eu, como eu me formei, odonto foi minha segunda faculdade, né? Eu sou psicóloga também. Olha lá, sou psicóloga. Dentista e agora biomédica. Meu marido falou que biomedicina é a última, que ele não aceita mais nenhuma. Mas assim, era muita coisa. Como então eu já não tinha cara de mais tão novinha, todo mundo achava que eu estava há muitos anos na área. E assim, era muita coisa e realmente a gente fica perdida, né? A gente tem uma cobrança muito grande em cima daquilo e a gente fica muito perdido. Então, assim, eu vejo a importância da Alô nesse início aí de carreira das meninas, né? Porque até essa questão da cobrança, porque eu acho, gente, o principal é você estar bem emocionalmente, né? Sim. Exatamente. Então, assim, quando você não tá bem emocionalmente, nada dá certo. Você pode ter uma personalidade que vai em cima, que faz aquilo outro. Tem que ter E equilíbrio. você não consegue desenvolver, né? Então, assim, eu falo assim, puxando um pouco sardinha pra Lô aqui, mas assim, é algo que, até falando em podcast, porque é algo que eu te admiro muito, talvez não tenha te falado isso fora daqui ainda, mas te admiro muito porque isso é muito importante. Eu sou uma pessoa que eu tenho a personalidade de ir, fazer, acontecer, mas quando eu saí da minha faculdade, eu saí muito mal emocionalmente, com várias coisas, uma cobrança muito grande no final do ano. Eu demorei muito pra conseguir desenvolver esse lado. Se eu tivesse uma Alô, seria muito mais rápido. Ai, gente, obrigada pelo elogio, mas isso é muito comum. As meninas sentem muitas inseguranças, muitos medos, não sabe, por exemplo, o que eu invisto primeiro? Sim. Muitas investem em marketing primeiro. E eu já contando aqui, gente, não se investe em marketing primeiro. Sim. Primeiro de tudo. Precisa estruturar, né? Exatamente. Então elas já investem, o conteúdo do Instagram é lindo, mas não tá ganhando dinheiro. Sim. E aí como que elas fazem pra poder investir em curso? Não sabe Enfim. precificar, não sabe vender. né? Exatamente. Uma vez eu O tava básico, numa consultoria e a pessoa falou: primeiro você arruma a casa e depois recebe as visitas. Isso, Então, faz todo primeiro você sentido. arruma a sua tabela de precificação, primeiro você arruma a sua marca pessoal, você organiza o seu consultório, você faz as coisas acontecerem aqui no agora, pra daí você trazer suas visitas, pra daí você começar a pensar nos de fora. Exato. E é uma coisa que todo mundo da harmonização faz, né? Pensar nos de fora, porque o Instagram hoje, que é a maior plataforma, é uma das principais que trazem pacientes. Sim. Mas, falando assim da minha realidade, hoje o que me traz mais pacientes é indicação do que Instagram. Mas isso aconteceu mais quando eu voltei pra arrumar a minha casa. Tipo, eu estava tentando receber visitas e eu falei, não tá rolando. Voltei, arrumei minha casa de novo e agora eu tô pronta pra receber quem está na minha casa e as visitas. Perfeito. E é exatamente isso. Você não começa a investir naquilo que tá lá fora se aqui dentro não tá arrumado, né? Exato. E o Instagram, eu falo assim, não só o Instagram, mas um vídeo, você vai lá gravar um vídeo.
tem que ser algo muito verdadeiro, né? Da sua essência, assim. Opinião. Porque eu lembro quando eu comecei que eu pesquisava lá, o que é Botox, o que é não sei o quê. Eu já fazia, mas assim, eu não tinha no conhecimento pra gravar um vídeo. E, gente, é um vídeo que não engaja nada. Porque se você vai lá, você pega um negocinho pronto pra você colocar, Exato. é lógico que a gente tem que começar por algum lugar. Nem sempre Sim. a gente tá pronta. Mas assim, aquilo ainda não é sua verdade, não é seu cotidiano, não é seu dia a dia. Eu acho muito melhor você falar algo que é do seu dia a dia, que é do seu cotidiano, Exatamente. com a sua verdade, porque daí o seu vídeo engaja, as pessoas veem verdade naquilo. Porque senão é algo tão falso que você gasta uma dinheirama naquilo. Aham. e Nossa, Até muitos. porque personagem não se sustenta, Sim, né? com Porque certeza. a gente precisa tirar isso de fingir que tá atendendo. Exato, não de precisa. fingir um Não movimento que não tá E a acontecendo. gente vê porque, muito né? isso. né? Porque disseram que isso é o que fazia vender, né? Sim. Sendo que não é. E aí a gente cai na comparação. As se meninas ficam frustra. muito frustradas. Eu falo, gente, sabe o que vocês têm que começar a fazer? Quem tá atendendo paciente? Opinião. Com certeza tem uma técnica que você fez e você não gostou, tem outra que você gostou. Isso gera muito posicionamento. Sim. Nossa, demais. Sim. Né? Então elas podem ir por esse caminho. Um outro erro é investir em anúncio. Se o Instagram tá uma bagunça, não tem um comercial É. alinhado e nem a. É o que a Carol Principalmente- falou, chegou na casa e a casa tá Tá bagunçada. bagunçada. Como é que você não recebe sabem uma vender, visita? não sabem Daí vender. é um 20 Instagram, leads no WhatsApp, não é? você não tem Você ninguém não nem pra converte. responder, ou Exato. você não consegue converter pelo WhatsApp. Exatamente. E o intuito dessa roda, dessa mesa de negócios, é justamente a gente poder pegar as nossas ideias e se ajudar. E ajudar agora outras meninas. Olha que legal isso, Sim. né? E surgiu É porque exatamente assim, né? acho que isso foram dores também que a Lô tá trazendo Sim. do nosso início, Do né? Nossa, Então, sim. isso assim, eu falo, cada um aqui começou de um jeito. Por exemplo, se for pegar, eu e a Ana, a gente formou junto, né? Então, se for pegar, eu sou uma pessoa mais velha que a Ana é mais nova, ela tinha já uma facilidade maior com o Instagram e tudo mais, mas pode ser que em algumas áreas de gestão e tudo mais, eu já tinha mais facilidade, talvez pela idade, já tive outra empresa antes, já tinha Tinha mais outras coisas, experiência com a mais Sim. experiência com a Aham, vida, né, sim. de forma geral. Então, assim, se a gente tivesse esse conhecimento lá atrás, talvez a Ana poderia começar de uma forma muito melhor, eu puxando para outro lado, trazendo aquilo que a gente é mais experiente, Exato. né? Que eu acho que é algo mais confortável da gente começar. Mas não, a gente quer ir no roteiro de todo mundo. Exato. Daí nisso que a gente se perde, né? Mas, ó, quando eu e a Lô, a gente conversou sobre montar a mesa, foi justamente isso que eu levei pra ela. Eu falei assim, Lô, eu tô cansada de ver, tipo, mesas, esses hot seats, assim, de gente que já fatura muito. Sim. Mas e pra nossa realidade, que às vezes tá no início, tem algumas dificuldades, assim. Que não consegue ter acesso Exato. a esses lugares, né? E Isso. precisa de uma troca. Sim, E e, poder mesmo se levar você isso, tiver né, acesso a esses lugares, não é sua realidade ainda. Às vezes é um patamar muito longe Não pra vai te você. fazer bem ainda, né? Exatamente. E mesmo que até bem seja isso. o seu patamar, tipo, que você seja a pessoa pra ajudar outras. Exato. Se os Sim, outros com estão certeza. pensando em um outro, igual a Alô falou, né? Ai, eu tô trabalhando muito com iniciantes. Cara, é ótimo isso, Sim. porque se não tiver alguém que pense nos iniciantes, Que é o que você vai fazer? acontece hoje. É, Quase tipo, o que ninguém vai pensa acontecer? nos iniciantes. Não, mas surgiu, a Branding Business, né, que é o meu método, surgiu de um gap do mercado. Então eu via que as meninas chegavam até mim com muitas dúvidas e eu via que quem já estava faturando, vamos colocar 100 mil, 85, 100 mil, eu já não conseguia auxiliar tanto essa pessoa. E eu falei, cara, teve um dia que deu um estalo na minha cabeça, eu falei, eu vou trabalhar com iniciante, porque a bagagem que eu tenho para iniciante, gente, é perfeita. A pessoa, naquela ânsia, naquela loucura, naquela ansiedade, não sabe o que fazer, o caminho. Eu falo, calma, respira fundo, aqui tem um guia, um passo a passo pra gente poder seguir. Ô, Lô, eu acho que isso foi uma demanda do mercado também, porque assim, falando aí as profissões que atuam hoje na ROF, né, enfermagem, farmacêutico, biomédico, dentista, isso foi algo que do dia para a noite a gente pôde atuar nessa área, né? Então, assim, lógico que todas as profissões têm suas especializações, cada uma foi cobrada de um jeito, né? Eu acho que a gente se preparou um pouco mais para isso, porque quando a gente estava na faculdade ainda, que existiu a ROF para dentista, então a gente ainda estava naquele processo, a gente se preparou um pouco mais, mas assim, você pensa, um dia você é um farmacêutico, isso aconteceu com uma amiga minha, ela era farmacêutica, falaram para ela, você sabia que você pode trabalhar com isso, é lógico que ela, num padrão alto, ela foi se especializar antes, foi, né, ter todo vários cursos preparatórios para isso, mas assim, do dia pra noite isso mudou, então entrou uma gama no mercado de gente
que, assim, elas achavam que elas só precisavam saber injetar. Exato. E a gente sempre fala isso em reunião, que injetar é o de menos. Nossa, É o que a gente Tem menos um caminho fala. é o que a gente Coisa- menos fala em A gente nem injetar. fala exato. injetar. Injetar todas sabemos muito bem. Sim. O resto que é mais Faz difícil. sentido. Eu vou deixar até uma frase. Empreender não é pra todo mundo. Sim. Esse é um dos pontos. A gente falou isso na palestra E também. tá tudo bem. Sim. Exatamente. É esse medo, essa vontade, essa ânsia, né, de querer empreender. E muitas não estão preparadas pra isso. Sim. E outras nem querem isso. Nem tem filho, nem tem essa vontade. Por isso que eu falo, Eu acho dói. Sente no coração? Queima no coração? Eu acho que tá mais do que a Ana falou também, né? Que por mais que a pessoa, empreender não é pra todo mundo, eu super concordo. E não é porque a pessoa não consegue, às vezes é só porque ela não quer. Exato. Tipo, tá tudo Sim. bem se você não quiser. Mas olha, eu tive uma pausa nessa mudança que eu fui pro Paraná, voltei pra lá. Aproveitei que eu ia ter que recomeçar e eu pausei um pouco, porque eu comecei a pensar, será que o que eu tô buscando é o que eu quero ou é porque tá todo mundo indo o que a atrás da massa nossa faz, né? área, né? E aí eu tô indo atrás só disso. Será que é isso realmente que eu quero? Foi aqui eu até sentei com a Lô, conversei, porque chega um momento que a nossa carga mental, ela não aguenta, e a gente começa a ver que às vezes a gente tá buscando aquilo que é sonho de outras Não é pessoas, nosso. não é nosso, Uhum. né? É uma vontade dos outros. E aí aquilo começa a trazer pra dentro da gente e não faz sentido. Chega um momento que você se vê perdido, né? Não, exato. E quem tá começando passa demais por isso, assim, Sim. que é o meu público, né? Mas é muito bom poder ter vocês pra poder compartilhar com essas meninas, porque todas, pelo menos assim, a maioria que eu atendo, né, de mentoria, de consultoria, todas têm vocês como referência. Então todas conhecem um pouquinho de legal. vocês, né? Então assim, elas têm você, caramba, gente, olha só o que elas estão falando. Então vocês levam uma influência pra essas meninas, de verdade. A forma como vocês agem, a forma como vocês vão conduzir isso aqui também. Esses dias eu até recebi uma mensagem de uma menina e ela super me enaltecendo, falando isso e aquilo pra mim. Eu falei, imagina, não sou tudo isso. E aí depois ela me mandou uma mensagem em seguida, falou assim, você pode não estar onde você almeja, mas você tá onde eu quero estar hoje. Aí eu Olha, fiquei assim, forte. meu Deus, real, É. a partir disso eu não vou mais ficar me diminuindo diante Sim, dos outros. Realmente, sim. né? Hoje, graças a Deus, estamos em lugares muito bons na profissão Sim. de cada uma. Longe, com certeza, de onde a gente quer alcançar um dia, mas... Que o que do olhando- empreendedorismo é isso, né? A gente não pode estacionar. Parar. A gente sempre quer mais. ganhei mas a gente X realmente hoje, tem que valorizar, né? ter esse quero olhar, E né? valorizar o caminho também, né? O caminho, eu falo assim, com certeza nós 5 tivemos caminhos diferentes. Sim. E nenhum caminho foi fácil, né? Sim. O empreendedorismo, mesmo que você tenha uma vida muito tranquila e muito fácil, a hora que você vira empreendedor, já não, já não é fica mais mais fácil. fácil. Já não é fácil. Nossa, eu falei com o Marco Vira ontem, eu falei assim, convergente eu grande. estou surtando, porque agora que eu estou empreendendo, que é diferente pra mim, né? Sim. Mas eu falava assim, não, eu tenho uma lista de 10 tarefas. E eu todos os dias fazia minha listinha e terminava as minhas 10 tarefas. Agora que eu empreendo, eu termino 10, tem 15. Falei, pelo amor de Jesus Cristo, o que tá acontecendo? Mas porque é isso. Tipo, Exato. tem 1 milhão de coisas pra fazer e quando você empreende, você tá fazendo o que você gosta, você quer sempre mais e você quer... E não mais no sentido de a parte negativa da ambição, mas a parte positiva que te faz querer alcançar lugares maiores mesmo. E é muito legal ter pessoas com que você pode conversar, que estão no mesmo momento que você, ou que estão acima, ou que você pode ajudar a pessoas que não estão no mesmo momento ainda. Cara, isso é muito legal, porque é uma troca, acho que é uma troca muito genuína. Ou de alguém que esteve onde você está, ou de alguém que vai passar Faz por onde você sentido. está. Inclusive, a nossa mesa veio disso. Eu lembro muito de quando a Lô veio falar, né, que a gente começou a se reunir, a conversar, e que a Lô veio falar com o intuito de que o empreender é solitário muitas vezes, né? sim. Então a gente fica ali nadando e lutando, e às vezes não tem com quem compartilhar essas dores, com quem pedir uma ajuda, ou então só pra... Às vezes a gente sempre se reúne pra falar coisas sérias, mas às vezes a gente se reúne só pra jogar conversa fora. Então, a maior tomar um parte do vinho, tomar um vinho e jogar a Porque, conversa fora. Sim, compartilhar as dores, Sim. as dificuldades, Sim, né? Se com ajudar e crescer juntas, né? Ter essa maturidade de Sim. crescer juntas, apesar de sermos concorrentes. É. né? Sim. Que é uma Esse- concorrência saudável, Sim, né? Não com é tipo uma certeza. competição, né? Não é. Esse negócio que a Carol falou, que nem de momento, né? Eu acho que esse negócio de momento é muito particular, né? A gente nunca sabe, na verdade, que momento a gente tá, né? Sim. Por exemplo, categorizar. Eu tô aqui ou eu tô aqui. A gente aprende com todo mundo, né? Sim. Gente, às vezes eu vejo, assim, um empreendedor, às vezes até de outra área, num nível que eu imagino que seja, assim, talvez mais iniciante que o meu,
E daí, eles às vezes falam uma coisa que eu falo assim, gente, como que eu nunca pensei nisso antes? Como que a gente aprende um com os outros, né? Muito. Claro que com pessoas que estão num nível acima, a gente acha que aprende mais, porque já viveram o que a gente tá vivendo. Sim. Então, eles vão falando mais coisas, você vai vendo o caminho. Mas assim, como a gente consegue aprender com todo mundo, né? Um vendedor de bala na rua, você consegue aprender. Sim. E Ô, eu acho Joyce, isso muito legal. mas isso eu falei muito com a Lô. Quando você entrou na mesa, né? Eu falava assim, caramba, a Você Joyce... ficou mais feliz, né? Tá. Acho que ela Mas ficou sabe o que acontece? Eu não sei se eu já te falei isso pessoalmente também, mas você... Revelações, Uma revelações. revelação. mais... É bom, né? A sua clínica, ela é a maior que a gente tem aqui na mesa, né? Grande Que a gente diferença na cidade. exatamente, Com a certeza. referência é grande. E você é uma pessoa acessível independente do faturamento, que a gente não vê muito, entendeu? Sim. Uma pessoa que, por exemplo, Exato. tem o seu patamar que senta numa Acessível. mesa com a gente, entendeu? Aham. Que tem essa acessibilidade, essa verdade, essa transparência. Eu acho que isso faz diferença. Porque às vezes a gente vê pessoas que se deixam, que mudam a cabeça quando alcançam o que tanto quiseram, e você não, você sempre acha que pode aprender com a gente, certeza, entendeu? E eu com acho isso certeza. muito bonito. E mas é o que eu Ai. acabei de falar. Eu não, assim, eu entendo porque eu tenho uma clínica talvez maior. Mas não acho que isso é um patamar diferente, entendeu? Uhum. Eu acho que, assim, nossa, a gente tem muito que aprender uma com a outra. E, assim, um consultório, por exemplo. A Ana tem um consultório, né? A Carol tá com clínica agora também. Vocês duas têm consultório. Um consultório, às vezes, traz uma experiência ali com o paciente, talvez muito rica pra gente. Mais próximo. Mais né? próxima, pra gente aprender com isso também. Às vezes a clínica a Sim. gente fica E com medo de se vice-versa. perder, né, Carol? Uhum. Ali com uma clínica maior e tudo mais, Sim. então... Aí de, sei lá, 5 dias na semana, 4 você tá resolvendo bucha de clínica. Sim, com certeza. E às vezes a gente morre de medo disso. De Sim. ficar... O meu marido, na verdade, ele já me deu um checkmate, assim. Mas no começo, hoje não. Mas assim, ou você vai ser a gestora ou você vai ser a injetora. O que você vai preferir? Eu falava, não, mas eu amo injetar. Eu quero muito continuar nisso. Mas assim, como o Yuri ele não tem muito perfil de fazer gestão e tudo mais. E como somos um casal e somos sócios, um tinha que ir pra essa área. Não tinha muito o que fazer, né? Então hoje, graças a Deus, eu tenho... empresas parceiras também que me ajudam ali, porque eu também não tenho expertise para algumas demandas, né? A Lô também me ajuda em algumas coisas, mas assim, eu consegui não me dividir, né? Sim. Mas assim, tem hora que a gente fica com medo, né? Sim, A gente nossa, fica assim. muito. Mas falando nisso, eu sou uma pessoa que eu tinha muita dificuldade de delegar. Muita. A Lô sabe disso. Eu sempre, desde que eu abri meu negócio, né? Eu tenho um consultório, pra quem não sabe, uma sala, né? Onde eu tenho a parte de atendimento e a parte de fazer o procedimento. Então, isso eu denomino de consultório. Então, estou Maravilhoso, dentro... por sinal. Lindo, Lindíssimo. Estou dentro de uma clínica que não tenho nenhum tipo de interesse, vínculo, né? Então, sempre foi eu era tudo. Eu era que respondia o WhatsApp. E no começo, às vezes, vai ser assim. E Vai tá tudo sempre. bem, Sim. né? Então, Sim. até a gente ter essa maturidade de crescimento, então, eu era a que Criava respondia conteúdo. o WhatsApp, criava o conteúdo, fazia todo o roteiro do conteúdo, me gravava, tipo, tudo, estratégia. Gente, mas é porque ela é boa em tudo isso, tá? A bichinha, a Mas bichinha é todo mundo boa. muito boa, Mas todo gente. mundo pode ser bom nisso, né? Pode. Ela é O muito que eu falo? Algumas pessoas têm predisposição pra algo. Sim. Mas é uma Tudo habilidade. treinar. É uma habilidade que é uma você habilidade. treina, né? Então, criação de conteúdo e criatividade, tem pessoas que já têm uma predisposição a mais, mas tem outras que vão ter que estudar um pouquinho mais. E tá sim, tudo bem. mas Gente, eu era péssima em falar. Minha primeira apresentação, eu abandonei, eu tremia, eu literalmente, eu saí. Eu saí da apresentação, isso foi até dentro do meu estágio da faculdade, porque eu sou professora, pra quem não sabe, né? Professora licenciada. Então, eu abandonei, eu tremia e eu passei uns 2 meses sem apresentar nenhum trabalho e eu fui ficando com nota muito baixa, porque dentro da licenciatura, você apresenta muito slide, muito seminário. Você é obrigado a fazer isso, porque você está se tornando professor, né? Então, eu tinha 2 escolhas, ou eu desistia do meu sonho, que era ajudar as pessoas, né? Ou eu tinha que passar por cima disso, passar à frente disso. Sim. Então, foi uma habilidade que eu tive que treinar. Sim. Então, foram livros, porque eu também
Antes eu não tinha 1 centavo para poder investir 3, 4, 5, 10 mil que seja na mentoria de oratória ou qualquer curso. Eu não tinha nem cartão para isso. Então eu tive que ir na raça. Então eu fui lendo artigos, lendo livros, assistindo vídeo no YouTube. É mais difícil porque você tem que aprender a filtrar o conteúdo que você vai. Você não tem um direcionamento de alguém. Sim. Só que eu tive que aprender assim foi. Eu acho que tudo é habilidade. Então, como eu tava falando, eu tinha muita dificuldade de delegar. Então, por exemplo, eu tenho muita essa habilidade de criação de conteúdo. Você tem essa habilidade de gerir pessoas, de ser mais... Coisa que eu não tenho, mas eu sei que eu consigo desenvolver isso. E eu tenho cada vez mais treinado isso. Ô, Ana, sabe que eu tô rindo? Porque quando eu tava na especialização em Campo Grande, eu tinha 2 amigas que, nossa, gente, a Ana, pra elas, era tudo. Era tudo, assim, nossa, Ana Bergonza, olha lá o que ela faz, Eu, ixi, super minha amiga. Eu e a Ana, Adoro. Sim, a Ana formou comigo e tal. E daí eu achava muito engraçado, porque elas tentavam fazer, assim, 1/3 do que a Ana fazia e elas não conseguiam. Mas, assim, elas já eram mães também, já tinham outras coisas, outras demandas. Daí eu sempre brincava com ela, quando elas queriam fazer alguma coisa, assim, querer dar conta de tudo, sabe? Eu falava assim, você não é a Ana Bergonzi. E a gente tinha o Ana Bergonzi como, assim, ela sabe fazer tudo, mas, tipo assim, nossa, você não é Ana ela. Bergonzi é a bombril. Delega, faz alguma coisa. Porque a Ana, ela fazia tudo perfeitamente bem, sabe? Assim, a gente ficava chocada. E, assim, é uma habilidade que, quando a gente não tem uma habilidade, a gente exalta muito quem quando tem. a outra pessoa tem. Né? Então, assim, essa parte do Instagram, nossa, a Ana grava um vídeo, assim. Eu lembro um curso que a gente participou juntas e a gente ganhou um negócio lá que ganhava do curso. E tá, daí a Ana pegou. Era um curso que ganhava, daí ela fez um negócio que bate a mãozinha, faz não sei o quê, abre. E ela filmou daqui, filmou dali. Ela E já daí, fez eu um acho que eu conteúdo. até perguntei pra ela, chegou agora, eu gravei agora, isso aqui e tal, tipo assim, né? E daí eu lá, Rotina. tentando gravar. Eu lá na minha penteadeira, coloquei. E daí, bati a mão, fiz não sei o que, ficou. Não posso falar uma palavra feia aqui. Mas ficou horrível. Daí eu só falei assim, gente, tô indo pra esse curso, é isso aí. Amamos, beijo. Acompanha os próximos capítulos. Daí, Exato. assim, é uma habilidade que a gente admira, né? Uma Sim. vez eu ouvi que se você começar com tudo pronto é porque você começou tarde. Se você esperar ter tudo pronto, todas as habilidades, Verdade. toda a equipe, você começou tarde. Começou tarde. Porque é isso que a gente falou, né? Às vezes você não tem um comercial, às vezes você não tem um marketing, às vezes você não tem... E é isso mesmo. Ninguém começa com uma equipe com Exatamente. 10 pessoas pra te ajudar. Então, eu vejo algumas alunas que chegam, mas eu não tenho ninguém pra responder o WhatsApp. Responda você. Meu amor. Responda você. Se você tem uma demanda de Mas 10... falar, não tem ninguém pra gravar pra mim. Grave Meu você. amor, e olha o que eu faço, eu sou prova que dá. Porque quem cria o meu próprio conteúdo sou eu. Mas, o que eu falo? Chega um momento que você vai delegando aos poucos. Isso. Era esse ponto que eu ia chegar de fato. Sim. Então, eu sempre tive muita dificuldade de delegar, mas chega um momento, né, certos Você faturamentos e momento, assim, de Momento da vida, do né? empreender, que você precisa delegar. E eu tinha Não dá pra ficar muito- abraçando tudo não toda dá. hora. E eu tinha muita dificuldade. Eu lembro que desde sempre eu fazia consultoria com a Alô. E a Alô me falava, Ana, você precisa, senão você vai... Não vai dar conta, mas você Não vai vai sentar, fechar, não vai fechar. E estagna. Tem hora que a gente precisa, assim. A gente chega num É o gargalo. padrão ali que, se você não vai pra Você cima... é bem perfeccionista, eu né, sou Ana? Então, quem muito. tem esse que mais de perfeccionismo, tem mais dificuldade, né? Em tem. delegar. E aí a Lô que me falou, ela falou, Ana, você precisa delegar. Aí lá fui eu, comercial, aos poucos, Sim. fui delegando. Exato, não é fácil, Não é mas fácil. é assim, é saudável vocês entenderem, né, para as meninas que vão acompanhar, que quando a gente vai começar, a gente acaba fazendo um pouquinho de cada. Sim. Pronto. Então, o meu papel hoje é entregar esse pouquinho de cada para elas fazerem bem e começar a ter um crescimento saudável. Só que a partir do momento que vai aumentando esse faturamento, inclusive em consultoria que eu trabalho muito isso, eu começo a delegar, olha, agora é hora de você ter um comercial. Aí ela vai lá e contrata comercial, porque eu falo, não tem como você bater essa meta que a gente tá falando aqui, se você tá atendendo e quem que vai responder o WhatsApp? Crescimento As exige visitas isso, estão né? chegando Exato. e não tem ninguém pra abrir a porta. E um outro ponto, muitas confundem secretária com comercial. Ah, são coisas E bem aí é o diferentes. ponto. O comercial, Qual ele não. contratar primeiro, Lô? Eu Pode contrataria dar comercial. essa deixa Eu aqui? contrataria comercial. Eu também Por acho. quê? Eu comecei Hoje pelo comercial. também, mas
quando a gente tá começando, a gente pensa A maioria é secretária. Aham. Não, Porque mas- todo mundo... Porque é cômodo. Exato. É cômodo. E até hoje eu não tenho secretária, gente. Exato. Eu Olha aí. consigo fazer tudo que eu faço e sem secretária. Gente, Eu porque tenho o um bom comercial, mas... Exato. O que o Eu comercial recebo. faz? Ele não só recepciona o lead, ele também faz o follow, ele faz o upsell, ele vai resgatar, vamos falar essa palavra, resgatar esse lead de volta. Um paciente antigo, mandar mensagens, Aniversário, estratégia sim. comercial. Então as pessoas confundem e falam, alô, mas eu já tenho secretária. Eu falo, mas a sua secretária tem treinamento de vendas? Não, não tem. Eu Nossa, falei, dá então pavor, não Uns é. lugares que eu mando mensagem pra agendar. Sim. É. É porque geralmente acho que na complicado. secretária a gente observa mais. São características diferentes do que um comercial precisa, Sim. né? Exato. E geralmente, se você pega esse perfil assim, ai, simpática, acolhedora, tal, que a gente pega numa secretária, não é Pro muito o perfil de um Exatamente. comercial. O comercial, ele é Isso é muito muito Olha aí. difícil. difícil Tem que ser um pouco transformar, mais né? agressivo Uma mesmo, que claro, secretária. com muita cautela, Uma né? venda de saúde, né? Isso, mas comercial ele tem que ser mais agressivo do que uma secretária. E até comercial, eu lembro que quando eu tipo, comecei a estudar sobre, eu falava, mas gente, por que comercial, né? Tipo, por quê? Porque é o comércio. No comércio, quando você vai comprar uma roupa, quando você vai comprar alguma coisa, a pessoa fica, ai, mas olha, essa aqui ficou boa pra você. E se você pegar essa outra? Ai, você comprou um cinto? Poxa, eu tenho uma bolsa que combina com o seu cinto. É ser isso. É a pessoa que te manda, olha, chegou novidades. Isso, Sim. tipo, pensando num comércio. Exato. Mas também é a pessoa que vai mandar o aniversário, é a pessoa que vai estar ali todos os dias. E o vendedor não é a E pessoa até o que recebe. O comercial, ele ajuda também, às vezes, em estratégia. Ó, Ana, você tá vendendo bastante tal procedimento, né? Perfil. Você não quer fazer uma ação esse mês? Sim. Então, ele ajuda a direcionar, Sim. porque o nosso olhar não consegue ficar em tudo, E né? outra, Exatamente. tem os orçamentos em aberto. Exato. Gente, eu peguei essas. Teve 3 consultorias agora que eu pedi o acesso à ferramenta de gestão. Aí qual que era? Era o Clinicorp que o pessoal tava utilizando. Aí eu falei, não, me passa o acesso, mas eu quero acesso completo para eu poder entrar na parte de orçamentos. Quando a gente foi olhar orçamentos em aberto, dá dó, porque a pessoa deixa... Uma mensagem pra aquela pessoa. Não, quando você vai ver lá, tem, juro pra vocês, 200, 300 mil de tipo, a gente tá falando de 3 meses, que daria pra ter sido resgatado, que daria pra ter mandado mensagem pra aquele Feito paciente. uma ação, isso Exato. aquilo, né? Algum paciente que se tivesse dado 2 mil de desconto, fechava tipo um protocolo de 20, de 18. Ô, Lô, você tava falando, eu não quis interromper as meninas naquela questão de quando você começa normal, você fazer tudo, né? Que a gente tava falando da Ana, a Carol tava falando disso também. E eu acho assim, que você tem que saber fazer tudo que tem na sua clínica, né? Sua clínica, seu consultório, seja o que for. Então, por exemplo, assim, é muito difícil você cobrar vamos pegar, assim, auxiliar, não vou pegar auxiliar de exemplo, porque ela auxilia a gente, então a gente sabe fazer aquilo, né? Mas, assim, a recepcionista mesmo, vamos pegar aí. Se você não souber fazer aquilo, que é um começo de todo Como que mundo, você praticamente, cobra? como que você cobra? Como que você treina Como que você aquilo? exemplo? Sim, então, assim, eu acho que desde pequenas coisas, assim, sabe? Se você não souber fazer, assim, lá na clínica, sei lá, a calçada não desencarde, não tira lá. Então, assim, eu tenho dificuldade em saber qual produto eu vou usar para desencardir aquilo. Mas, assim, se eu não tiver alguém pra... Eu tenho a pessoa que limpa lá. Mas se eu não tiver alguém pra delegar, pra entender do que desencarde, eu não posso deixar só na mão de quem limpa. Sim. Eu tenho que ir atrás, saber Exatamente. e ajudar naquilo ali. Então, assim, eu acho que tudo a gente tem que saber fazer, né? Pra gente saber cobrar, saber conversar e saber desenvolver Conduzir também. aquele profissional da área, né? Exato. Isso é importantíssimo. No laboratório, um processo. isso me ajudou muito, porque isso eu não tenho dificuldade. Por exemplo, com gestão de pessoas, nunca tive por conta do laboratório, que isso é uma bagagem que me ajudou muito. E a gente falava muito assim, quando eu ia treinar as outras líderes, quando eu ia supervisionar, eu falava, olha, meninas, vocês não podem delargar. Que é o famoso você joga na mão da pessoa, né? E Joga deixa na mão ela do se funcionário virar. e tchau. Você não volta ali pra Você ver. tá crente que né? vai ser feito. Exato. E aí, se você não entende, depois que eu me tornei supervisora, eu vi como foi importante, e às vezes a gente não pensa nos processos da vida, né? Porque eu comecei como estagiária, e eu fui pra outro setor, e eu fui pra outro setor, até chegar na supervisão. E quando eu cheguei, eu era uma das únicas que entendia o processo todo. Então, quando dava algum problema, eu já sabia qual que tinha sido a etapa que dava o problema. E isso fazia com que eu conseguia resolver rápido. Não ficava lamentando, que é outra coisa, né? Às vezes as pessoas focam no problema e não pensam assim, não, gente, o problema tá aqui, vamos resolver, né? Então, se você não sabe, você não consegue administrar muito bem. E é muito legal pensar que existe esse processo Sim. e essa escada e que a gente precisa seguir para conseguir, às vezes, né, uma base sólida pra Sim. gente alcançar. Foi engraçado que ela falou isso, que essa semana eu tava conversando com a minha mãe e aí a gente falando e ela falou,
Cara, porque deu 3 anos agora o meu contrato lá no consultório. E ela falando da evolução, né? De como foi. Ela falou, quando você entrou lá, você não sabia nem cobrar a mulher da limpeza. Você não sabia nem o que falar pra ela fazer. E hoje você já sabe administrar muito mais coisas. Então, existe esse processo. E é legal a gente passar por todos eles e não pular etapas. Porque senão, às vezes, a gente pula uma etapa que a gente precisava ter passado pra... depois talvez chegar lá em cima e não cair. Sim. Né? A gente tá com os problemas no momento que a gente precisa ter aqueles problemas, né? Porque senão nós não podemos ter um problema de faturamento de 100 mil se eu faturo 10. Sim. Os problemas são diferentes, né? Então, assim, até os problemas são bons, porque a gente tá com os problemas que um dia a gente pediu, gente. Nada vai vir perfeito, né? Então, assim, se um dia a gente pediu... Na hora a gente não vê. Exato. A gente quer o nosso negócio, a gente vai ter problema. Tipo assim, 3 dias da semana eu tô só resolvendo BO, inauguração e tudo mais. Então, a gente tem que olhar mais positivo. Né? Uma coisa que a Joyce falou que eu acho que é muito interessante nisso que a gente tá falando, que ela falou, né, que ela faz a gestão e tem empresas parceiras que ajudam ela para aquilo que ela não tem expertise. Cara, realmente, você tem que saber delegar, você tem que fazer as coisas, porque é isso, você não consegue cobrar, ou, aliás, vamos nem falar cobrar, mas você não consegue delegar da melhor forma, supervisionar, se você não souber aquilo. Mas aí a gente volta àquela parte do não conseguia fazer, não tava dando conta, precisei contratar um comercial. Em uma hora, você vai precisar chamar alguém que tenha mais expertise que você. Sim. E eu tinha dificuldade nisso. Porque eu tinha algumas funções que eu precisava fazer e eu falava, cara, eu não consigo fazer isso, pois eu vou me virar, eu vou aprender, eu vou estudar e eu vou fazer. Aí o Marco, meu esposo, ele trabalhou 8 anos em agência bancária. E aí lá os setores são muito determinados, então é mais fácil pra ele. E ele falava, tudo bem, pode aprender, seja a melhor nisso. Mas você precisa fazer isso? Essa é uma coisa que só você pode fazer ou você pode delegar pra outra pessoa? E eu tô vivendo isso na empresa hoje, porque aí tem coisas que eu quero fazer. Igual, tô preparando um evento de pré-inauguração para as minhas alunas e eu quero fazer um kitzinho para elas ali montado. E aí eu peguei, coloquei todos os kits em cima da minha mesa e comecei a montar. O Marco falou, é você que tem que fazer isso? Eu falei, não, eu precisava, tipo assim, resolver outras coisas da inauguração. Ela, delega pra Mari. Você sabe o que tem que ser feito, você sabe como precisa ser feito, mas não precisa ser você a fazer essa coisa. Inclusive, então, sua equipe está ótima, que elas me ligaram pra ver se o convite chegou. Menina, sim, maravilhosa, chamei ela de diva. Eu chamei a Mari e falei, Mari. Ligando. Mas é legal, porque eu cheguei e a Mari, é muito legal falar. Tá aqui. Ai, tá no carro. Tá no carro. Chegou a Mari. A Mari, foi muito legal a forma como a gente contratou ela. Não é muito do que a gente tá falando, mas no final vai linkar, eu prometo. Cara, você tem que sempre ser notado em todo lugar que você vai. Sim. Você tem que, tipo assim, eu não tô falando de estética, eu tô falando de presença. Afeto, presença. A gente tava num processo seletivo, assim, entrevistando várias meninas pra gente contratar. Aí era uma secretária mesmo, uma recepcionista, na verdade, pra clínica. E aí a gente fez com várias meninas, mas eu ainda não tava, tipo... Todas tinham algum detalhe, que eram detalhes totalmente ajustáveis, mas eu ainda não tinha encontrado a pessoa. E aí a Mari, ela é filha do marceneiro que fez todos os móveis da clínica. E o marceneiro, ele é muito legal, muito gente boa, me entregou tudo no prazo, sabe? É uma pessoa super responsável. Já passo contato, porque aqui é difícil. Passo. Esse marceneiro é bom, ó. Depois eu vou falar assim, olha, eu vai falei estar de você... no comentário do vídeo. Eu falei, Doca, eu falei de você num podcast, você me dê mais brindes. Esse é o tipo de troca que a gente faz. Exato. Vocês acham que a gente tá falando de harmonização, a gente tá falando de marceneiro. Ou compras. Ou compras. E aí eu falei, aí beleza. E aí o Doca, tipo, super legal, ele falou assim, Carol... falou na verdade pro Marco, a minha filha, ela tá procurando um emprego, ela nunca trabalhou antes, ela só trabalhou comigo, mas ela tá super disposta e tudo. E aí a gente marcou a entrevista com ela presencial. E ela foi muito bem apresentada. E novamente, não estou falando de estética, mas ela veio, tipo, ela te olhava no olho, ela conversava com você. Tinha presença. Ela tinha presença. Tanto que a hora que ela saiu da entrevista, o Marco falou, cara, gostei muito da Mariana, agora faça você essa entrevista, porque o Marco é o policial mau e eu sou o policial bom. E aí eu falei assim, bom, vou fazer a entrevista com a Mari. Saiu da entrevista, eu falei, cara, é ela. Por quê? Porque ela tinha os pré-requisitos que a gente queria. E qual que era um dos pontos principais? Ela falou, Carol, eu não sei fazer ainda muitas coisas, mas eu vou aprender. Se você me ensinar, eu vou aprender. E aí a gente volta, por exemplo, do que a Mari ligou. Aí eu chamei a Mari na minha sala e falei, Mari, senta aqui. Eu vou te ensinar como fazer uma ligação de confirmar convite.
Falei, olha, a gente montei um textinho com ela, olha, você pergunta isso. Ai, mas e se a pessoa falar que não recebeu? Eu falei, tá tudo bem. Você pede desculpa, fala que o entregador vai chegar, porque a gente fez em 2 dias de entrega. Então, assim, é ensinável. E a partir do momento que você delega e não delarga, igual a Alô falou, cara, isso facilita muito. E tem coisas que não é a gente que precisa fazer, que você pode pedir pra outra pessoa fazer. Você pode saber fazer, e você pode saber fazer muito bem. Mas precisa ser você a pessoa a fazer? E quando você para pra pensar assim, você fala, cara, às vezes eu tô me sobrecarregando, amontoando tarefas que não dependem só de mim. Podem depender de outra pessoa. Exato. E é muito uma coisa que na clínica tava acontecendo pra mim. Porque aí todas as tarefas, tipo, coisinhas bobinhas, tipo, eu ia ligar um por um dos convidados e eu com o paciente pra atender, com um curso pra organizar a semana que vem, com inauguração, e aí eu teria que perder, tipo, 2 horas pra eu ligar um por um. Nossa, eu adorei. Do nada o número me ligou quando eu vi lá o Instituto o logo. Love. Aí eu falei, ai, me senti importantíssima. Apareceu pra mim, Clínica Love, alguma coisa assim. Eu falei, olha, eles estão me ligando. Ai, adorei. E ela é uma queridíssima. É uma querida mesmo. Nossa, amei demais. Esses dias eu ouvi Era um workshop de gestão, né? E daí ele falou algo que eu achei muito interessante. Talvez, assim, não caiba pra quando a gente tá iniciando, mas cabe pra quando a gente tá precisando começar a delegar, igual a Carol falou. Ele falou no sentido de você... por exemplo, assim, aconteceu alguma situação. Daí a Alô trabalha comigo, ela vem falar assim, Joyce, aonde eu guardo esse copo? Daí se eu pegar e falar assim, pode deixar que eu guardo. Todas as vezes que ela precisar guardar esse copo, ela vai falar, Joyce, onde que eu guardo o copo? Então, assim, às vezes é mais simples e mais fácil eu guardar o copo do que eu explicar que é num armário lá em cima, tem que ser no 3º andar, daí ela traz, porque senão alguém pode quebrar, nananana. É mais fácil eu ir lá guardar. Só que daí você ensinou o caminho e a pessoa só vai direcionar você. Então, eu tô vivendo um pouco desses momentos na clínica. Eu vindo pra cá, a Tati, que trabalha comigo lá, é uma dentista também, ela mandou assim, Joyce, tem como você responder um grupo que a gente vai ter de um curso, que estão perguntando isso. Eu falei, mas eu direcionei já a fulana pra resolver isso. Daí ela falou assim, mas ela não respondeu. Eu falei, então fala pra ela responder. Eu falei assim, eu não vou falar de novo, não. Eu falei assim, eu até sei na minha cabeça a resposta, mas eu não vou entrar no grupo, porque senão ela vai começar a direcionar a mim. Claro que a gente direciona de forma educada e delicada, né? É nossa equipe que tá ali. Mas assim, senão vai começar a vir tudo pra mim. Sim. Você entendeu? E às vezes é uma coisa assim, que eu tava vindo pra cá, queria estar concentrada aqui, tava, né? A gente é mãe, tá preocupada com criança, com tudo. E daí é algo que eu não queria gastar minha energia com aquilo. Você entendeu? Então isso é algo assim, talvez não é pra um iniciante, onde a gente precisa ser tudo ao mesmo tempo. Com todo mundo acontece isso. Mas quando a gente tá numa questão de aprender a delegar, é isso, né? E daí, claro, a gente tem que fazer isso bem direcionado, com uma super educação, né? Tudo. Sim. Mas, assim, tem que aprender a colocar cada funcionário no seu lugar e a gente mostrando o que é a função de cada um. Porque não adianta, eles sempre vão admirar a gente no sentido de, a Joyce vai saber. E quando a gente tem esse perfil, e geralmente a gente tem, eu resolvo, eu vou, eu faço, você entendeu? Então, a gente tem isso, é normal, né? Sim. Não, exatamente. E esse delegar, ele é importante e difícil também, muitas vezes, porque a gente tem muito receio. Caramba, será que a pessoa vai fazer como eu? Aí a gente fica nessa, né? E não, né? E não vai fazer como você. Porque ela não é você. Mas ela pode fazer melhor. Quando você desbloqueia isso na sua mente, dá tipo... Às vezes ela tem um jeitinho que você nunca conseguiu ter. Até porque, se a gente parar pra pensar na função do comercial... Gente, não é só responder o paciente. Tem a planilha que tem que preencher, tem o CRM. Então, são várias funções dentro de uma atividade. E aí, você coloca tudo pra você. Imagina, você vai lá, aí você tem que mandar os convites, fazer as caixas. São várias. Eu faço tudo, mas é tudo feito, mas será que tá perfeito? Às vezes não tá. Exato. E um ponto que eu queria trazer aqui, pra vocês levarem uma... Não é uma apresentação, mas levarem... Não é uma dica também, mas... Reflexão? Não, reflexão é uma coisa que inspira. Levar uma inspiração para quem vai nos assistir. O que hoje é sucesso para cada um de vocês. Então, assim, de uma forma que não envolva só o trabalho. Ou sim, o trabalho. Isso cada um que vai definir. Uma pessoa vai ser Exato. Isso, né? Você pode começar? Posso. Bom, pra mim, eu tenho que falar pra lá? Não, eu acho que a gente pode ir conversar. Pra mim, o sucesso... então tá bom. Vou falar pra vocês. Conversa conosco. Bom, pra mim, o sucesso é
eu ter minha liberdade de tempo, né, com a minha família, eu estou no caminho de me tornar mãe, então hoje eu entendo que esse é o maior sucesso pra mim. Apesar de não ser mãe, gente, eu já tô fazendo muito sacrifício pra Já tô sacrificando muita coisa por essa futura criança. Os filhos começam assim, Esses desde antes. futuros filhos, eles não imaginam. Então, eu fico pensando que eu quero ser diferente da rotina que a minha mãe teve comigo, né? Porque ela não pôde. Então, hoje, eu poder escolher isso, poder escolher ser presente, estar ali, é algo que me deixa muito feliz. Então, o sucesso pra mim é sim faturar, é sim ter o meu espaço, mas mais do que isso, é ter a minha família bem, com tempo de qualidade e não perfeita, né, mas feliz ali, né? Sim. Então, esse é o maior sucesso pra mim hoje e através do trabalho da harmonização, eu sei que eu consigo proporcionar essa liberdade de tempo com essa liberdade financeira também que a gente tem, né? Só trazendo uma reflexão, você veio pra harmonização por conta disso? Vim também. É que assim, vou ser breve, mas quando eu trabalhava no laboratório, no momento que eu saí, eu tava como supervisora, né? Só que a gente tava passando por uma mudança com a empresa. Então, o laboratório de São Paulo comprou o nosso laboratório lá e eu administrava mais de 7 unidades e hospitais. E ali a gente teve uma limpa, porque geralmente o pessoal de São Paulo é tudo mais automatizado. Então, eles começaram a cortar funcionários e cortei muitos funcionários da minha equipe que não mereciam, mas que eram mais baratos para serem cortados, digamos assim. E aquilo mexeu muito comigo. Porque eu falei, meu Deus, eu não vejo as pessoas assim, eu nunca olhei. Eu acho que isso foi o que fez com que eu saísse com as portas abertas. Porque quando eu voltei pro Paraná, me ofereceram de novo pra voltar e tudo mais. E aí ali eu pensei assim, eu não quero passar por isso de novo. Eu não quero ter que fazer uma limpa, digamos assim, com as pessoas, tratando elas como se fossem números, né? E aí eu pensei, eu quero ter tempo. Eu não tinha tempo, era de domingo a domingo. O trabalho ali mental, né? Porque você não tá fisicamente, mas você tá aqui. Não que na harmonização não Não seja sei. É. Mas é mais leve, Sim, sabe? sim. Tipo, era caso de vida ou morte, gente. No laboratório, assim, um exame errado, alguma coisa, né? Então, essa pressão, eu não dormia, eu não comia. Foi onde eu engordei muito. Então, vim pra harmonização, eu pude cuidar mais de mim, ter mais tempo e começar a fazer meus mais leve, horários. né? Exato. Não é fácil. É um ambiente totalmente desafiador pra mim. Mas, é igual a Ana falou, né? A gente vai aprendendo e desenvolvendo. Arrasou. Joyce? Ai, eu tenho que ser assim. Quero você olhando pra mim agora. Agora eu vou olhar pra você. Eu tava pensando aqui, enquanto você tava falando, analisando, porque eu acho sucesso muito uma questão de tempo mesmo, né? Você ter tempo pro que você quer fazer, seja na família, seja, né? Mas, assim, colocando uma definição pra mim, eu acho que sucesso é você ter esse poder de escolha, entendeu? E é mais ou menos o que você trouxe mesmo. Eu tenho 35 anos, né? Sou mãe de 2 filhos, sou casada. Então, assim, eu poder saber se, por exemplo, sexta-feira à tarde eu vou ter minha agenda fechada ou aberta, porque ou eu quero sair com meus filhos para ir no shopping, ou eu quero viajar com meu marido, né? Isso eu acho, assim, o auge do sucesso mesmo, entendeu? Então, assim, hoje eu fiquei por muitos anos mesmo, assim, em torno de uns 10 anos, que eu fiz 10 anos de casada agora, eu e Yuri, a gente se sacrificou muito no começo do casamento. Uns 7 anos, assim, foi um sacrifício muito intenso pra gente ter o que a gente tem hoje. Pra poder desfrutar depois. Então, assim, foram momentos que, claro, como a gente ainda não tinha filhos e tal, a gente pôde sacrificar mais ainda, mas eu falo assim, eu acho que o nosso foco sempre foi esse, a gente chegar a um momento que a gente tivesse um poder de escolha. E eu acho que o poder de escolha é esse. O Yuri ainda brinca, amor, mas você acha que sempre vai trabalhar na clínica, né? Porque eu não consigo ficar muito tempo em casa. Mas, assim, eu sei que hoje, se eu falar pro Yuri, amor, eu quero ficar em casa, as crianças precisam de mim, ele vai dar conta da clínica e eu vou poder ter essa oportunidade. E, gente, esse poder de escolha no Brasil que a gente vive é maravilhoso, né? Porque Exato. isso a harmonização entrega pra gente, né? Então, isso, assim, eu falo que é espetacular. Quantas mães não queriam a oportunidade de ou estar em casa, ou poder tirar um dia pra ficar com o filho. Buscar o filho na escola. Não mandar o filho doente pra escola o dia que ele tiver, né? Eu passei por isso quando o Henrique era pequeno na faculdade. Eu não tinha opção, tinha que mandar ele pra escola porque eu não podia faltar numa clínica, alguma coisa assim. Então, assim, eu vejo assim, é uma oportunidade única que a gente tem. E eu acho que isso é muito
muito além de faturamento, né? Sim, Não. Isso vai muito além do que... Ela nem é mãe, já tá com esse pensamento. Imagina o dia que ela for mãe, ela vai ser... Eu acho que, assim, falando um pouquinho dessa parte de levar alguma coisa para as pessoas sobre o sucesso, é algo que a gente conversa muito e eu falo muito para as minhas alunas isso, né? Todo começo de curso eu falo sobre o sucesso e para elas entenderem o que é sucesso para elas dentro da profissão também, porque eu acho que hoje em dia, para maioria das pessoas, o sucesso vai ser ter tempo. Sim. Eu acho que o tempo é uma das coisas mais preciosas que a gente tem. Então, seja, sei lá, para viajar, para ficar com o filho, ficar com o marido. Com certeza, para mim, hoje, essa é a maior definição de sucesso. Tipo, chegar num nível dentro da minha profissão onde, igual ela falou, eu posso tirar um dia da semana para fechar minha agenda e ficar em casa, né? Isso pra mim é ficar em casa com o meu marido, com a minha família, é algo que, assim, me enche muito. Amo estudar, amo trabalhar, amo tudo, mas isso me enche, assim, completamente. Mas quando eu falo de sucesso, assim, olhando pra dentro da profissão, é importante a gente entender também o que faz sentido pra cada pessoa. Sim. Porque pra alguns vai ser só ir lá todo dia no seu consultório, injetar e ir embora pra casa. E ter a sua agenda todos os dias com o paciente, ela vai estar, assim, explodindo, muito, muito, muito feliz. Para outros, vai ser uma grande profissional, professora, dar cursos rodando o mundo, dar palestra, por exemplo, igual a Carol falou, ela tem muito mais vocação para esse lado do curso. Eu gosto muito de atender. Então, por exemplo, dentro da profissão, eu sei que um dia eu quero ter uma clínica bem grande, com processos bem definidos. Isso, para mim, eu vou estar num nível de sucesso muito bom para mim. Eu vou estar muito feliz, eu vou estar muito contente. Mas é importante as pessoas entenderem e saber lidar com isso pra, como a Lô falou lá no começo, você não começar a se colocar no sucesso do outro. Perfeito. Porque aí a gente começa a se frustrar. Então, aí você vê aquela pessoa, uma baita empreendedora, ela tem uma clínica, ia falar uma palavrão aqui, mas enorme, ferrada. E aí você começa a falar, mas será que é isso que eu quero mesmo? Será que é isso que é o sucesso pra mim? Às vezes não é. Então, ou vice-versa, né? Olhar alguém, nossa, que ela dá curso, ela vende um monte de curso no digital, nanana. E às vezes não é, e tá tudo bem, porque exatamente cada uma vai ter uma definição de sucesso. Exato. E isso que é legal, isso que faz a gente se motivar, ter propósito pra ir trabalhar, né? Então, assim, claro, eu amo o meu trabalho, mas hoje em dia, pra mim, meu maior sucesso tá dentro da minha casa. Sim. Eu assim, um dia quero ser mãe também, ter esse tempo, igual a Joyce falou, para poder me dedicar à minha família, isso para mim é um auge e que com certeza a harmonização proporciona, né? Sim. E você, Carol? Ai, olha, se eu falar um pouquinho mais, eu choro. Eu ia falar, se ela falar dos dela, vai chorar. A lágrima aqui. Mas é porque eu realmente acho que eu tô vivendo uma fase de sucesso pra mim. Que era onde eu realmente queria estar. Quando eu imaginava o que era sucesso, eu acho que eu identifiquei sucesso de formas diferentes ao longo da minha vida. Então, há, sei lá, 3 anos atrás, sucesso pra mim era como eu estava vivendo. De 2 em 2 meses dando curso em São Paulo, saindo pra fazer curso fora. Tipo, chegava no mar e falava, queria fazer curso de tal pessoa. Eu ia lá e fazia. Isso pra mim era o auge do sucesso. E aí, eu engravidei. Eu me preparei pra engravidar, diminuí minha rotina proporcional. Eu fui muito... não incisiva, mas eu fui muito decidida de que eu queria reduzir para engravidar. Foi uma decisão, assim, muito clara pra mim. Mas hoje, quando eu penso em sucesso, tipo, o sucesso eu olho minha clínica hoje, de verdade. Porque eu estou em um nicho que eu sou apaixonada, que é trabalhar com mães. Porque faz muito sentido pra mim trabalhar com mães e não era algo que fazia até o Zé nascer. E aí o Zé nasceu e dividia as coisas sobre a saúde dele, e as cirurgias e os exames, foi uma coisa que me conectou muito com o meu público. Então, o sucesso pra mim é eu ter realmente encontrado o meu público dentro da harmonização, a paixão que eu tenho é atender mães. Eu gosto de chegar uma mulher no consultório e perguntar qual que é o nome do seu filho. Antes de perguntar, antes de falar, vamos fazer um botox. E eu realmente gosto disso. E uma coisa assim que eu não percebia que era um sonho meu de infância, e eu comecei a perceber ano passado, mas acho que mais esse ano, é que eu sempre vi os meus pais tendo uma empresa familiar, trabalhando junto. E eu não sabia que eu queria tanto isso até trabalhar com meu esposo. Cara, eu olho assim a empresa, eu vou chorar. Todo mundo com a Brilhando. Mas eu olho a empresa assim, eu vejo eu todo dia trabalhando com o Marco e
É um Poxa, privilégio, é um né? privilégio, sabe? Ano que vem a gente decidiu colocar o Zé em uma escolinha e eu escolhi a dedo a escolinha que eu tinha. E é uma escola que tem um custo alto pra cidade, mas eu falei, eu com a minha profissão consigo proporcionar isso pro meu filho. Eu decidi fechar todas as minhas manhãs pra fazer natação com o Zé de manhã. Então, tipo, eu olho assim pro sucesso e eu gosto muito Você do vê momento que eu tô. isso. Eu vejo isso, sabe? Eu quero com certeza alcançar lugares muito maiores. Eu acabei de terminar a reforma da clínica e eu falo pro Marco, eu não vejo a hora da próxima pra ampliar mais ainda. Então eu quero alcançar esses lugares. Mas acho que o sucesso também é você desfrutar do seu sucesso aqui. Completa. Exato. Eu olhar a minha empresa e ver que eu tô trabalhando com meu esposo. Que eu posso proporcionar a melhor terapia pro meu filho com o fono que ele vai precisar fazer. Com a escolinha que eu queria. A escolinha, tipo, pra mim era a melhor pra ele. Com tudo que ele precisa, pra mim, esse é sucesso. Eu não posso falar muito que eu choro. Ô, Lô, E pra você vai Lô? falar agora. você tem Mas eu quero só puxar um gancho rapidinho antes de você Sim. falar. Que eu acho que tem a ver com o que todas falaram. O sucesso, assim, mas a Carol colocou uma estrelinha em cima. O sucesso tem muito a ver com o propósito de cada uma, né? Então, assim, eu roubei sua fala, né? Você ia falar isso, né? Pode falar. Mas, assim, eu acho que nem a Carol, ela entendeu o propósito dela, né? Ela tem toda essa... a clínica dela, né? Que está lindíssima, por sinal. Tem toda essa pegada de mães e de filhos e tudo mais. E ela vai, né, acolher todo esse público. Então, eu acho assim, o sucesso tem muito a ver com o propósito, né? E quando a gente não descobre o nosso propósito com 20 anos, né? Então, assim, conforme a gente vai vivendo e descobrindo, eu acho que isso faz todo sentido, né? E Exato. isso tem muito mais a ver com propósito mesmo, com a realização, do que com dinheiro em si, né? Perfeito. E assim. E o que é não sucesso pra você, Lô? Isso também Estamos falarei. ansiosos. O que eu sempre digo também para as meninas, né? E isso que sirva de lição para todos. Muitas vezes a gente almeja tanto esse sucesso, o que é sucesso para nós lá na frente, e esquece de aproveitar o hoje. Porque o nosso hoje é sucesso pro momento. Se a gente for olhar pro nosso passado e olhar pro agora, eu só tenho gratidão. Eu fico até emocionada também. Eu não posso chorar, porque senão vai ficar muito estranho. Mas algo que eu falo é que a gente tem que ser feliz no processo também. E, na verdade, é mais no Exato. processo que a gente é feliz do que quando a gente chega lá no final. Eu vi muito isso agora que eu fiz o meu casamento. Nossa, eu fui muito feliz em Você cada curtiu o casamento, coisinha. né? Meu Nossa, Deus. cada coisinha que eu fui fazendo no processo, eu fui muito feliz. Claro, a festa foi muito bom. Mas chega ali, acabou. Então, às vezes, a gente tem Exato. que se tá disposto A gente- viver o processo. A gente só quer viver o dia D, o dia dia D. D. Mas o processo para chegar no dia D também é maravilhoso, né? Tem que E todo ano eu digo, porque já é o segundo ano que eu faço a caminhada de Nossa Senhora Aparecida, e eu não peço nada. Eu tenho emocionar, eu só agradeço. Porque não é que de onde eu vim foi tudo muito difícil, foi. A minha mãe, ela foi uma pessoa muito determinada. É uma mulher que eu admiro demais na minha vida. Porque ela veio do nada mesmo. Eu nunca vou esquecer da primeira casinha que a gente morou aqui no Mato Grosso do Sul, que foi uma casinha verde de madeira. Ela veio lá da Paraíba. Vim da Paraíba. E o chão era vermelho, não tinha nem piso, né? Mas eu era tão feliz. Eu sempre fui tão feliz. E eu não sabia o quanto ela não estava feliz naqueles momentos, porque ela conseguia, de certa forma, fazer com que isso não me afetasse. E hoje, eu poder... ainda proporciono nem tudo que eu queria, mas poder proporcionar coisas pra minha família. Poder estar morando na casa que eu tô morando hoje. E saber que tudo é fruto do meu trabalho também. Gente, isso pra mim, eu juro que a minha xícara, o meu suplá, não tem a mesa dos sonhos ainda, mas eu consegui montar minha primeira mesa posta com o meu dinheiro. Gente, aquilo ali pra mim, eu fazia café da manhã todo santo dia, uma garrafa de café Pra só pra sentar. montar e tomar um golinho. Então, assim, foi tudo sempre muito sofrido pra nós. Eu acho que sim, por a gente estar num estado diferente, claro, mas porque a gente não veio, não teve respaldo familiar. Então, meus avós, muito humildes, parte do meu pai mais ainda, o pessoal mora no Nordeste ainda. Então, aqui ela foi tentando crescer, foi fazendo o que podia. A única coisa que a mãe falava pra mim era o seguinte: não importa a faculdade que você fizer, mas você tem que me trazer um diploma. Você precisa estudar, porque isso é muito importante. Vai ser muito importante pra você, assim como foi pra mim. Você imagina se eu não tivesse estudado? Porque ela veio pra cá por conta de concurso. Lá não tinha pra assistente social e aqui tinha. Aqui tava, tipo assim, no boom. E foi aí que ela se concursou há 20 anos atrás. Então ela falou, você tem que ter uma faculdade.
Hoje eu não leciono dentro da sociologia, mas a sociologia abriu a minha cabeça e espaço para eu poder dar as mentorias hoje. E por isso que a mentoria é tão diferenciada, porque eu levo o que eu aprendi de parte ética, filosófica, e eu consigo abrir a mente das meninas para um olhar crítico. Não só para o aceitar o sucesso do outro ou me comparar com o sucesso do outro, né? E a gente é uma construção também, Exato. né? Eu falo, tudo que a gente vive, não só uma faculdade e tudo mais, tudo tem a ver. Eu sou psicóloga, né? Eu fiz ali, saí da faculdade, ou da escola e fiz psicologia, daí todo mundo que sabe que eu sou psicóloga fala, e você nunca atuou? Nunca usou pra nada? Geralmente o pessoal fala. E, gente, todo dia, a pessoa deita na nossa cadeira, ela conta Exato. como que tá o marido, como que tá a vida, como que tá estão os filhos e tudo mais. Então, assim, a gente usa todo dia, o tempo todo, não é? O mundo tá carente, e a gente Sim. precisa ter olhar e visão pra tudo isso, né? Então, assim, isso aí foi uma construção, com certeza, e você usou pra isso. Tudo na vida é aprendizado, né? Aquilo que não é bênção na nossa vida, a gente aprende alguma coisa, vai Isso servir pra alguma coisa, né? Eu vejo as dificuldades que eu passei vai servir. Eu tenho visto isso no meu processo de emagrecimento, que dessa vez eu tô conseguindo emagrecer porque eu tô desfrutando do processo. Tipo assim, porque eu não tô pensando, eu preciso perder mais quilos. final. No final. Exato. Eu não tô Tá aí pensando. uma coisa que eu acabei de aprender com ela. Olha aí. Gente, eu nunca... Se tem um processo que eu nunca consegui desfrutar, foi do emagrecimento. Não, você não tá entendendo. Mas Pra porque mim é um processo raivoso. Eu sempre, desde quando eu Adoro. engordei, eu, tipo assim, eu queria perder os meus 30 quilos. E eu sempre foquei nisso. E nesse momento, eu nem fico pensando na balança. Tanto que todo mundo que tava me perguntando há um mês atrás, eu falava, eu acho que foi uns 5, 6 quilos da última vez. Aí quando eu fui, assim, vou ver. Eu tinha perdido, tipo, 11. E aí eu fiquei, nossa, tudo isso. Mas porque eu tenho tentado me redescobrir. O que eu gosto de fazer? Pelo menos uma coisa. Não gosto de ir na academia? Não. Desculpa, Monique, mas eu só vou por você. Mas eu gosto, por exemplo, uma atividade ao ar livre. E aí eu falava, né? O que tem esse beach tênis? Pois é, caiu na Mordeu minha a língua. testa. Olha só. Porque agora eu gosto do beach e daí isso faz com que eu consiga manter constância na academia. Então tô descobrindo em vários esportes, porque eu sou quase uma triatleta agora. Gente, ela nada, Maravilhosa. Tô fazendo ela é natação. ciclista, ela é tudo. Só não vou na Velocity, eu não podia falar o nome, né? A gente Não tem problema. Esse Ainda pode. não estamos com patrocinadores. ainda, mas depois... Eu só não vou lá porque não tem lá, porque eu já tô indo aqui, né? Enquanto eu tô aqui. Mas é desfrutar do processo e é ver assim, isso tá me ajudando a conversar com as minhas pacientes. Eu tenho pacientes que estão lutando com isso. E aí vão pro monjário, mas às vezes não conseguem emagrecer. E aí, de alguma forma, o que eu passei nesse processo tá servindo de alguma coisa. Você é reflexo para os seus pacientes, né? Exatamente. E tudo que a gente passa, a gente pode ajudar os outros. Exatamente. Você sabia que o beach tênis, eu parei de fazer, eu vou voltar. Olha aí, gente, vou tá mandar aqui. esse vídeo pro meu professor. Você sabia que eu parei de fazer por uma frustração? Eu sou uma colérica nata, né? Então, por uma frustração de uma colérica que não conseguiu ser boa no beach tênis. Gente, eu tenho muita dificuldade em fazer uma coisa que eu não sou boa. E eu não consegui desenvolver. Eu fiquei lá 6, 7 meses tentando intensamente. Saiu E por assim, ódio. eu comecei a marcar uma aula que era somente a aula, porque eu ficava com muita vergonha em ser ruim na frente dos outros, entendeu? Que eu me sentia, assim, uma verdadeira derrota. Então, vou voltar para minhas aulas, porque parada que eu não vou melhorar, mês né? que vem. E, menina, eu não consigo ser boa no beach tênis. Assim, é bem difícil pra mim. Mas isso é bom, porque a gente treina a nossa personalidade, entendeu? Porque eu tenho dificuldade em fazer alguma coisa que eu não sou boa. Eu prefiro passar pro lado. Vamos delegar, então. Vou delegar o bicho pra você. Não precisa falar assim que eu, né? Sou Vamos ruim. delegar. Não precisa falar que eu sou Mas ruim. é legal isso porque, né, juntando o que vocês estão falando, gera identificação. Uhum. Se a gente Sim. olhar pra cada uma aqui, a gente tem uma identificação até de público. Sim. Igual a que eu falei da maternidade. Nunca foi meu foco trabalhar com mães. Até eu gerar identificação com isso, porque eu tinha um filho. Uhum. E aí eu vi que as pessoas gostavam de acompanhar o que eu postava sobre filhos. E sobre o meu filho, eu vi que eu comecei a atrair mais pacientes mães. E quando eu vi, era o público que eu queria atender. Eu vejo que você tava muito numa pegada de noiva, porque você era noiva, você gera identificação. Sim. Não, Alô, semana falando passada parece que assim, eu atendi só a noiva, a semana inteira. Sim, Aham. é muito legal, porque isso te ajuda não a escolher um nicho, porque eu não atendo só mães e acredito que você não atenda só noivas, mas o gerar uma identificação Aham. é muito bom. É Porque importante. você, além de fazer algo que você gosta, você se vê naquela pessoa, aquela pessoa se vê em você e, tipo, fica uma troca gostosa. Uhum. Porque quando a pessoa vai no consultório, ela
leva pra casa, tipo, um benefício, que é o rosto construído, digamos assim, né? Porque a gente entrega algo pra pessoa. Mas, ao mesmo tempo, a gente sai sabendo que a gente gerou identificação com a pessoa. Então, a gente sai cheio. Então, quando eu atendo uma mãe que ela fala, nossa, tô muito cansada, preciso preencher minha olheira, cara, o meu olho brilha. Só de saber que aquele preenchimento de olheira vai ajudar aquela mãe a voltar a ter um pouco de autoestima que a gente, querendo ou não, perde no processo de puerpério, principalmente. Então, acho que o gerar identificação em qualquer um dos nichos, igual você estava falando do emagrecimento, por exemplo, é muito legal. Porque isso te ajuda você a escolher e entender também o seu propósito dentro da área. E entender que aquela harmonização, na parte da transformação emocional, você vai conseguir orientar essa pessoa, porque não é só a parte estética, mas o que ela tá querendo resolver aqui dentro. Sim. Mães, Sim, emagrecimento, é muito mais profundo. Exato, nossa, perfeito. E isso que ela falou da identificação é algo que a gente sempre fala sobre a nossa mesa, né? Então, a gente começou a se reunir sempre, né? Uma vez por mês a gente se Pelo reúne pra menos. conversar, pra discutir muitas coisas. Gente, e dura umas 5, 6 horas. Gente, a última, o Marco Verdade. ficou chocado. Ele falou, sério que você voltou pra casa meia-noite e meia? Meia-noite, a gente Falei assim, voltando arrume pra amigos tão bons quanto as minhas amigas que você sai meia-noite e meia dos rolês. E isso é algo que a gente fala, né? As pessoas vê de fora. Até a Joyce comentou na nossa última reunião que a pessoa falou: ah, mas você vai lá conversar com elas, você conversa o quê? Se elas são só concorrentes. E sim, esses dias eu falei pra Carol, elas todas aqui são minhas concorrentes diretas. Né? Não Inclusive, tem como. às vezes atendemos. A Ana atende o marido, eu atendo a mulher. É. Ou Ou às vezes vice-versa. o Ontem paciente tava aconteceu comigo, isso. às vezes vai pra Carol, fala da Carol, vai pra Acontece. Mas é o que a gente fala é sobre identificação, porque tem momentos da vida que uma pessoa vai identificar mais com ela, outra mais comigo, outra mais com a Joyce, outra mais com Gente, eu tô preocupada com esse papo, sabe por quê? Porque meu público é muito 40 a mais. Será que eu tô assim, com carinha de 40 a mais? Mas Tenho eu vou te falar. 35 ainda. Eu vou te falar que eu não atendo muita gente da minha idade, tipo, 20 e poucos anos. Uhum. Tanto que quando eu comecei, eu tentei atender. Eu vi a Ana atendendo muitas pessoas mais novas, né? E pra mim só vinha pessoas, assim, 40 a mais. Eu falava assim, mas por que, né? O que será? Mas eu entendi que às vezes, igual, eu já era casada. Sim, E são por mais fases que eu. de vida. Sim. Por mais que eu era mais nova de idade, mas de alguma forma aquelas mulheres. A gente, Uhum. às vezes, se desenvolve a maturidade Sim. mais cedo, né? Uhum. Sabe o que é legal? A Lô trouxe numa reunião nossa o visagismo, né? Então, ela trouxe uma palestra sobre visagismo e tal. E a gente, algumas de nós fizemos um curso posteriormente sobre o visagismo. Eu fiz esse curso e daí identificando as minhas pacientes, porque daí algumas pacientes foram para eu fazer esse treinamento e tal, e fazer esse curso. Gente, assim, eu achava que, sei lá, 70%, 80% do meu público fosse um público mais parecido comigo, meu temperamento. E as minhas pacientes, os meus pacientes, que eu atendo bastante homem também, a maioria é melancólico e fleumático. Estão esperando você pra decidir. Daí, a Osana, que fez o visagismo comigo, ela falou assim, Joyce, por quê? Porque a sua consulta, como que deve ser? Você deve falar assim, olha, você tá precisando disso. Você vai fazer isso, tá precisando disso. Ela falou assim, então, você atinge um público que ele quer ir num profissional que determine pra ele o Olha que que ele legal vai essa fazer. definição. Ela falou assim, e isso é legal você ter esse conhecimento, porque daí não vai ser assim, ó, não atendo coléricos e sanguíneos. Vão lá pra outra profissional. Não, você ter uma habilidade, que é uma coisa que talvez eu tenha que desenvolver, de você saber conversar com colérico e com sanguíneo e mostrar que, assim, é claro que o profissional que tem que definir o que vai ser feito. Mas, assim, você passar de uma forma como que quase vou fazer o que você quer. Entendeu? Porque o colérico, ele quer fazer o que ele quer. Então, ele precisa direcionar. Então, eu preciso ter essa sabedoria de deixar Abordar ele... Exatamente, né? ele decidir o que ele quer fazer, né? Sim. E o sanguíneo, eu vejo muito por esse lado também. Os sanguíneos são pessoas que querem fazer tudo na hora, né? Eu não tenho muito essa abordagem. Eu gosto de fazer a consulta e eu gosto de fazer em outro momento o procedimento. E geralmente os sanguíneos querem fazer quando? Na hora. Então eu não tenho muito essa abordagem. E porque eu acabo atrapalhando muita agenda. Então até isso eu tô desenvolvendo pra deixar pra alguns sanguíneos que a gente já conhece, a gente deixar um tempo maior pra gente já fazer na hora. Porque não tem como, a gente não pode ser engessado, né? Sim. A Ana é tal temperamento, Tem que ser a Ana vai flexível. fazer daquele jeito, eu sou assim. Não tem como, a gente tem que ser flexível com o que fica melhor pro nosso paciente, né? Mas isso é bem legal e isso é um fruto ótimo de uma mentoria nossa. Olha aí. Exato. E pra finalizar,
eu queria que vocês deixassem, mas não vão explicar. Vocês só vão comentar, porque a gente vai deixar um gostinho de quero mais pro próximo Mas não episódio. vai ser 5 horas de podcast? Igual as 5 horas de reunião. Deixar igual as nossas reuniões. as Exato. nossas Menina, reuniões. se colocar uma taça de vinho na mão de cada um, me esquece. Então, no próximo, 3 eu horas vou depois. tomar um negocinho. Esse é Quer com saber? água, né? Esse é com É, água. No próximo nós teremos coisas novas. Exato. Pra deixar um gostinho de quero mais pro próximo episódio, eu queria que vocês falassem um erro que você cometeu que você não cometeria no início, agora, mas só comente sobre, porque aí no nosso próximo episódio a gente discorre sobre, que eu vou deixar até anotado isso. Começa por você, Lô. Ai, eu de novo? Você do meu lado se ferrou. Cara da Joyce pensando. Pensando. Quer que eu comece? É só um. Eu já sei. Deixa a Carol, pode começar. Já Ontem. É que eu conversei com o Marco ontem, em uma reunião que a gente teve. Não, ontem. Que acho que o meu maior erro, tanto no início como confesso que em muitos momentos agora, é ignorar os gargalos. Pronto, olha aí. Ignorar os gargalos é o meu maior erro e minha maior dificuldade. Você, Ana. Ai, pra mim foi o que eu já comentei aqui sobre, mas foi demorar pra delegar. Demorar pra delegar pra mim foi, com certeza, eu vejo que fiquei postergando ali algo que poderia ter sido mais fácil se tivesse feito antes. Você, Joyce. Eu ainda tô pensando. Não que eu não tenha erros, gente. Ela- Mas, você quer assim, filtrar é difícil. um. É, eu queria Foram filtrar muitos. Foram muitos. Vamos deixar a Lô, então, enquanto a Joyce Fala, pensa. Gente, eu acho que o meu maior erro foi ignorar a minha autenticidade. Tipo assim, de ficar, né, copiando outras pessoas, às vezes, no momento que você tá no início, e aí você não tem o seu autoconhecimento. Babado. E você, Joyce? Eu acho que eu tive um pouco disso também. É que eu tenho um pouco de dificuldade, talvez, de falar disso, porque eu me acho uma pessoa autêntica. Mas eu saí da faculdade muito mal emocionalmente, entendeu? Então, assim, eu iniciei a clínica, eu me formei no mesmo mês que eu inaugurei a clínica. E eu saí muito mal emocionalmente. Então, assim, nada eu conseguia desenvolver, entendeu? E daí essa área... Só que a parte de gestão, eu tinha que desenvolver, eu não tinha... Eu construí uma clínica, eu tinha que fazer dar certo, entendeu? Então, assim, não tinha escolha, exatamente. Agora, a parte enquanto profissional, eu acho que eu demorei muito e eu precisei de alguém falar assim, isso pra mim, Joyce, na verdade, você não tá bem emocionalmente, entendeu? E quando eu virei a chave da parte emocional, daí eu tenho que deixar pro próximo capítulo. Deixa pro próximo Mas episódio. falando. Pra gente garantir o core. Mas é legal essa parte de emoção, né? Sim. Porque às vezes a gente acha que isso não tem importância. Ah, e tem muita. É isso, meninas. Ai, Alguém... gente, eu também Eu amei. também. Fomos Já acabou? maravilhosos. Já acabou. A gente já falou demais, meu amor. Mas esse primeiro episódio foi muito mesmo pra vocês conhecerem mais a gente, pra gente contar um pouquinho da nossa experiência, pra vocês estarem por dentro do que a gente anda fazendo, né? Muitas pessoas perguntam, né, Lô? Muita gente querendo participar, muita gente quer Pra saber. gerar identificação com as pessoas que vão assistir Gente, o Hofcast. detalhe, vocês podem deixar sugestões, né? Porque quem tá no Uhum. início, Tema. às Sim. vezes, tá aí com Que alguma tema dificuldade, próximo? né? Ah, vocês podiam falar sobre Vocês tal estão coisa. achando que somos super experientes, estamos no início disso. E queremos opiniões. Exato. Mas é algo que, assim, que toda vez que a gente posta, todo mês que a gente se encontra, as pessoas perguntam, como faz pra participar? Sim. Eu quero estar com vocês. E realmente, isso foi algo que surgiu das meninas e a gente foi aprofundando, mas que a gente quis trazer de uma forma pra vocês participarem com a gente também, né? Exato. Às vezes tem gente que nem é daqui de Dourados, Isso. né? Que gostaria de participar, que manda mensagem. E as meninas falam, por que não um podcast? Pra Por gente que não? soltar tudo que tem aqui nessa cabeça. Vamos tornar essas reuniões ainda mais produtivas. ainda mais produtivas para poder ajudar vocês. Então, é realmente isso. Vocês deem sugestões do que a gente pode trazer. A gente quer trazer convidados também. Às vezes, Sim. nem sempre vai estar todas aqui, né? Pra Uhum. fazer o podcast. A gente quer Eu se sou do exterior. mesclar. E trazer pessoas para trazer mais Foi conhecimento. difícil arrumar uma data, né? Nossa, muito foi. difícil. Porque em final de ano ainda, é muito atendimento, viagem, Mas tudo. a gente então... tava... Foi de supetão, gente. Vocês pensam? Sim. A gente Aham. teve uma reunião, terça-feira. Hoje estamos aqui gravando. Quem pensa assim, vou ter que planejar tudo assim, Se gente, você esperar, tá tudo pronto, começou tarde. Olha aí, a Carol. Isso aí, Carol. Mas Tudo é- pronto pra nós. E daí eu tô sabendo que vai ter coisas novas. No vai. Teremos. A minha cabeça já borbulhou já. Quando Inclusive, já vou atrás de patrocinador pra É. isso. Ah, Não, mas Enfim, a quem gente tá assistindo quer. a gente quer patrocinar,
Estamos abertos. Mas a gente quer trazer da mesma forma que a gente traz também para as nossas Exato. mesas. Então, Sim. já foi pessoal da Galderma Já. conversar com a gente nas nossas mesas. Já foi visagista. Várias pessoas que a gente chama para poder agregar na nossa vida. Sim. E assim a gente quer fazer também na vida de vocês. Exatamente. Alguém quer falar mais alguma coisa pra poder encerrar, meninas? Eu acho que eu posso encerrar. Pode encerrar. Pode encerrar? A gente já falou bastante, Amo. choramos. Amo! A gente Teve de passou por tudo. todos Teve de os tudo, teve risada, teve choro, todos os teve tudo. temperamentos aqui a gente circulou. Amamos. Gente, eu quero agradecer vocês por terem ficado até o final. Deixem sugestões, eu acho que inclusive nos comentários, né? Como a gente tá começando, eu acho super legal vocês opinarem próximos temas pra gente poder se organizar, né? Então, eu acho que seria bacaníssimo, eu acho não, é bacaníssimo que vocês façam isso. E no próximo episódio, se Deus quiser em breve, né? Logo, Em logo. breve, a gente nem lançou o primeiro, já estamos querendo o segundo. Gosta tanto de falar, que você quer falar mais. Exato. Mas eu quero deixar o convite pra vocês nos seguirem no Instagram, né? Vamos supor que vai depender de onde que vai vir essa pessoa que vai assistir. Vai ficar os arrobas aí, gente. Exato, vamos deixar os arrobas pra vocês. Mas quero deixar o meu agradecimento, principalmente por terem ficado até o final. Aqui foi total de coração, pra poder auxiliar vocês, ajudar no começo, no meio, no fim. Às vezes a gente se sente... Identificar com as histórias. Exato. né? Às vezes a gente se sente muito perdida. E ter uma mesa de negócios da Hoff, eu acho que isso foi algo, assim, crucial. Foi maravilhoso. E trazer essa verdade mesmo, assim. O que vocês viram Exato. é isso, somos a Sem fé. cortes. Realidade. Exato. Sem cortes. Eu acho, sem cortes, porque cortes. Ficou... ficou gravado, mas Ninguém falou fluiu. nenhuma bobeirinha. O medo que a Eu tô gente entendendo. tava, o problema de virar muito amigas. É isso. Exato. Mas é Obrigada, bom. gente. A gente tá muito feliz com esse Sim, novo projeto. muito. Esperamos que dê muito certo e que vocês nos apoiem, né? Sim. Amamos. Gente, beijo. Tem que falar aquele negócio, comenta, curte, como que é? Ah, curte, com compartilha. certeza. Esse vai Eu não ser... sou boa Vai, em Joyce, tecnologia. você. Vai lá. Mas Deixa eu só que comentar. faz no YouTube? Comenta, Esse curte, vai que ser o mais? primeiro vídeo do nosso canal no YouTube, que eu Sim. vou abrir um canal específico pra publicar. Então, Você ó, já- comenta, curte É lá siga a o sua nosso câmera. canal. A É sua lá câmera aquela. Vocês aí, Exato. comenta, curte e siga o nosso canal. A gente já Exato, tem se os inscrever. takes de erros de gravação também. Amamos. Gente, é isso. Meninas, obrigada também. Obrigada a vocês pela Eu acho que... parceria. Exato, gente. parceria maravilhosa. Bem. Amo todas. E eu acho que é isso. Beijo, gente. Beijo. Tchau, gente. Tchau, Até tchau. a próxima. Não sei da onde. Eu acho que a gente merece uma salva de palmas. Ela olhando as câmeras. Ai, calma, deixa eu ver qual que eu viro.